Olá, eu sou Verônica do Nascimento, aluna do PIB de Física, UFMG, e vou fazer a resolução do PET volume 2, do terceiro ano, da semana 2 com vocês. Questão 1. Quando você liga um televisor, o material que reveste a tela internamente perde uma grande quantidade de elétrons e se torna eletricamente carregado. Você pode verificar a presença dessas cargas aproximando o braço da tela e notando como os fios ficam em pé. Qual é o sinal da carga adquirida pela tela? Vamos lá, vamos primeiro no enunciado. O material que reveste a tela internamente perde uma grande quantidade de elétrons. Temos que um corpo ele pode ganhar elétrons ou perder elétrons. Quando ele perde elétrons, a carga positiva fica maior, então nós dizemos que ele está carregado positivamente. Quando um corpo ele ganha elétrons, a carga negativa fica maior que a carga positiva, então dizemos que ele está carregado negativamente. No caso do material que reveste a tela, ele perdeu uma grande quantidade de elétrons. Então, quando perde uma grande quantidade de elétrons, a carga positiva fica maior. Então, qual é o sinal da carga adquirida pela tela? Positiva. Isso mesmo. Então, o sinal da carga adquirida pela tela é positivo. Questão 2. Uma aluno de cabelos compridos, num dia bastante seco, percebe que depois de penteá-los, o pente utilizado atrai pedaços de papel. Isso ocorre por quê? Primeiro vamos analisar a situação. Temos que lá a pessoa está penteando seus cabelos, está esfregando o pente nos seus fios. E nós temos 3 processos de eletrização: por atrito, por contato e por indução. Eu tenho que o processo que é caracterizado, onde tem um atrito, onde tem um esfregamento entre 2 corpos, é o processo de atrito. O que acontece nesse processo de atrito? Quando eu tenho 2 corpos que estão se esfregando, por exemplo, o cabelo e o pente, porque eles estão se atritando, um corpo ele rouba elétrons do outro corpo. Então, é como se ele fosse lá e pegasse elétrons do outro corpo. Então, um fica carregado negativamente e o outro fica carregado positivamente. Agora, depois de analisar, a gente vai olhar as alternativas e ver qual que é a verdadeira. O pente se eletrizou por atrito. Correto! Temos que esse processo onde a gente se esfrega um corpo no outro, onde tem um atrito, é chamado de eletrização por atrito. Letra B. Os pedaços de papel estavam eletrizados. Não. Em nenhum momento nós mexemos com ele, então ele estava nulo. O papel é um bom condutor elétrico. Falso. O papel, na verdade, ele é um isolante. A atração gravitacional entre o pente e os pedaços de papel. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui não ocorre atração gravitacional, então é errado. Letra E. O pente é um bom condutor elétrico. Não, porque depende do material. Então, temos que a alternativa correta é a alternativa A. O pente se eletrizou por atrito. Questão 3. Campos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao nos encostarmos nos automóveis. Tais choques são devidos ao fato de estarem automóveis eletricamente carregados. Sobre a natureza dos corpos, eletrizados ou neutros, considere as alternativas a seguir. Se o corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo. Verdade. Se ele está eletrizado, então ele está carregado positivamente ou carregado negativamente. Para que isso aconteça, eu tenho que o número de cargas elétricas negativas e positivas tem que ser diferentes. Se um corpo tem cargas elétricas, então ele está eletrizado. Não. Um corpo ele pode também ser nulo. O que caracteriza ele ser eletrizado? Ele está com cargas diferentes, de cargas positivas e cargas negativas, de quantidades diferentes. É isso que caracteriza o corpo estar eletrizado. Afirmativa 3. Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas. Não, um corpo neutro é aquele onde as cargas positivas são iguais às cargas negativas, onde uma anula a outra. Afirmativa 4. Ao ser eletrizados 2 corpos neutros de materiais diferentes, tornam-se eletrizados com cargas opostas devido ao princípio de conservação de cargas elétricas. Verdade. Temos que novamente, ao processo de eletrização por atrito, quando estamos atritando 2 corpos, um rouba os elétrons do outro. Correto? Então, um fica positivo e o outro fica negativo. E são em mesma quantidade, mas são coisas opostas. Afirmativa 5. Na eletrização por indução, é possível obter corpos eletrizados com quantidades diferentes de cargas. Sim,
É possível. Isso está verdade. Então, analisando agora sobre os afirmativos acima, assinale a alternativa correta. Apenas as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras. Letra B. Questão 4. Em seu laboratório, o professor Ladeira prepara duas montagens, 1 e 2, distintas uma da outra, como mostrado na figura 1. Figura 1. Essa aqui é a montagem 1, montagem 2. Em cada montagem, duas pequenas esferas metálicas idênticas são conectadas por um fio penduradas em um suporte isolante. Esse fio pode ser de material isolante ou condutor elétrico. Em seguida, o professor transfere certa quantidade de cargas para apenas uma das esferas de cada uma das montagens. Ele, então, observa que, após a transferência de carga, então ocorreu uma transferência de carga, pode ser que tenha ocorrido, as esferas ficam em equilíbrio, como mostrado na figura 2. Fica assim. Considerando essas informações, é correto afirmar que, após a transferência de carga, vamos ver o que aconteceu. K1 estavam assim e elas passaram a ficar nesse modelo aqui. Então, tem que elas passaram a se repelirem. Para dois corpos se repelirem, é preciso que eles possuem a mesma carga. Ou seja, elas necessariamente, essa aqui tem que estar positiva e essa aqui tem que estar positiva, ou essa aqui tem que estar negativa e essa aqui tem que estar negativa. Então, elas precisam estar carregadas e com os mesmos sinais. Na 2, a gente ocorre aqui, vamos novamente ao processo de eletrização. Porque não houve um contato, não houve um atrito. Então, qual o processo de eletrização que ocorreu aqui? Indução. No processo de indução, apenas uma delas precisa estar carregada, porque ela vai induzir a outra. Então, apenas uma das esferas precisa estar carregada. Então, a gente vai marcar a alternativa que fala, na montagem 1, as duas esferas estão carregadas e na 2, apenas uma delas está carregada, que é a questão alternativa C. 4C. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção.